Bom dia para você, bom sábado para todo mundo. Vamos junto ler a palavra de Deus, buscar o Senhor nessa manhã, nesse sábado, que o Espírito Santo venha sobre nós, que Ele presida esse momento aqui, que a glória dEle venha sobre as nossas vidas. Bom dia para você que está chegando, para a gente ler a palavra de Deus junto. Seja muito bem-vindo, que o Espírito Santo venha sobre ti, viu? Que a glória dEle possa nos tocar, que a gente seja profundamente visitado por Ele. Bom dia a todo mundo que eu estou vendo entrar aqui, a galera que está chegando aqui para a gente ler a palavra de Deus. Que esse sábado seja um sábado abençoado, que seja um dia onde o Espírito Santo fale conosco, onde você tem intimidade com o Espírito de Deus, onde você sinta a glória do Espírito sobre a tua vida. Tá firme no propósito? Escreve aí para mim, continua firme. Tá, começou que dia? Começou no dia 1, ou no dia 40, ou no dia 30. Que dia você começou? Hoje nós estamos no dia 48 de 100. 48 de 100. Vamos glorificar o Senhor. Até pegar, vou anotar aqui, ó. 48 de 100. Meu Jesus, que bênção. Dia 48 de 100. Estamos quase chegando na metade. Tá todo mundo escrevendo aí firme e forte, firme e forte. Michele começou no dia 6. Rô Queiroz no primeiro dia, que legal. No dia 1, muito bem, o Denis, todo mundo começando, 48%, é isso aí, firme e forte, hein? Vamos estar firme e forte, muitos buscando a Deus, sendo transformado por eles. Eu quero fazer um dia uma live só de testemunhos, só falando dos testemunhos do que Deus tem feito na tua vida nesse propósito de leitura, viu? Então vamos orar, vamos buscar Deus para que Ele fale conosco nessa manhã? Pai, nós estamos na Tua presença nessa manhã, nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha aqui nos presidir, nós pedimos que a Tua glória venha sobre nós, meu Deus, abre mais uma vez nosso entendimento, Senhor, dá ordem aos Teus anjos ao nosso respeito, meu Deus, fala conosco de forma sobrenatural, Espírito Santo, nós precisamos ouvir a Tua voz, por isso revela-te a nós, através das Escrituras também, Senhor. Vem nessa manhã e nos preside, em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro, em nome do Senhor Jesus, amém. E amém. Vamos nessa? Firmes nessa? Glória a Deus. Vamos buscar o Senhor aí. Tá me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Vamos para mergulhar na leitura da palavra que o Senhor tem para nós, para aquilo que Ele tem para a gente nessa manhã. Vamos lá? Então, o que a palavra de Deus nos diz? Nós estamos no início do comentário de hoje, mas já do meio para frente do livro de Salmos. Temos sido profundamente enriquecidos por tudo aquilo que a Bíblia nos ensina em Salmos. Vamos entender o que a Bíblia nos fala hoje, para o livro de Salmos hoje, para o saltério de hoje. Começamos então lá no capítulo 98 de Salmos. Deixa eu virar aqui para eu ficar melhor. Isso, cobri meu... 98 de Salmos, onde ele está dizendo assim: cantai ao Senhor um cântico novo. Cante ao Senhor um cântico novo. Então, mais uma vez, ele está invocando a congregação para que cante, mas para que tenha inspiração, revelação, entendimento para cantar ao Senhor um cântico novo. Porque Ele tem feito maravilhas, sua destra e seu braço santo alcançaram vitória. Então canta ao Senhor, mas canta um cântico novo, porque Ele é um Deus que nos faz vencer, Ele é um Deus que nos faz avançar, Ele é um Deus que nos faz progredir. Como é maravilhoso ouvir isso. Quando Ele fala de cântico novo, então Ele está remetendo a manifestação da criatividade que o Espírito traz sobre nós, porque se nós temos intimidade com Ele, Ele vai nos fazer cantar um cântico novo. O Senhor, versículo 2, fez notória sua salvação, manifestou sua justiça perante os olhos das nações. Ele fez notório que Ele salva, é isso que Ele está dizendo. Lembrou-se da sua misericórdia, da sua fidelidade para com a casa de Israel. Então Ele dá uma dica lá no versículo 4: celebrai com júbilo, ou seja, celebra ainda, além de celebrar, celebra com alegria ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai, cante louvores, ou seja, celebre e celebra com alegria. Que nessa manhã a gente possa celebrar e celebrar com alegria, com júbilo. Esse alegria, no original do hebraico, também significa brado, significa aquele brado depois da vitória, aquele brado que celebra a conquista. Então celebra com um brado, celebra com alegria, porque canta Ele com harpa, envolvendo instrumentos na adoração, canta Ele com harpa, louvores, com harpa, voz de cântico, trombeta, som de buzinas, tudo para louvar o Senhor, até a sua criação. Olha o que ele está dizendo: ruja o mar, a sua plenitude, o mundo, os que habitam no mundo, os rios batam palmas, juntos cantem de júbilo os montes, ou seja, canta ao mundo todo. O que ele está tentando expressar é para o mundo inteiro para louvar,
Para todo mundo para engrandecer a Deus? Para, na presença de Deus. Porque, versículo 9, ele vem para julgar a terra, ele vai julgar o mundo com justiça e os povos com equidade. Então o que eles estão dizendo? Se prepare para louvar, porque ele finalmente está vindo para julgar, finalmente ele vem para intervir na minha vida, para intervir na minha causa, para transformar minha história. Se prepare porque ele vem, porque a presença dele vem, porque o Senhor vem. Então celebra e celebra com júbilo, celebra e celebra com alegria. Ele continua nessa linha, mostrando quem é que reina, quem é que está estabelecido para reinar. Ele diz assim, reina, versículo 1 do capítulo 99, reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, a terra se abale. Oh meu Deus, eu fico lendo esses salmos e eu me lembro de músicas da minha infância, porque... quantas músicas remetem os salmos? Reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins. O Senhor é grande em Sião, elevado acima de todos os povos. Então o que ele está dizendo? Acima dos seres da terra e acima dos seres celestiais, acima dos querubins e acima dos povos, ele reina. A afirmação do salmista então é que há um Deus que reina acima de tudo, há um Deus que controla. Celebra em versículo 3 o seu santo nome, grande e tremendo. Tu és santo, tu és um rei poderoso, tu amas a justiça. Aí olha que versículo lindo, que já é conhecido também, versículo 5. Exaltai o Senhor, nosso Deus, prostrai-vos diante do escabelo dos seus pés, porque ele é santo. Já parou para pensar nisso? Prostrai-vos diante do escabelo dos seus pés. Tá falando, que é isso? Que maluquice é essa? Cabelo do pé? Você já pensa que como assim? Prostrai-vos primeiro, renda-se. Escabelo era como o degrau onde o trono ficava colocado em cima, meio que o palanque ou o pedestal que ficava o trono. Então imagina na tua mente, tem um chão, aí tem um palcozinho assim, um degrauzinho, e ali se coloca o trono. Esse escabelo se chama, esse degrau se chama escabelo. Então ele está falando, se prostra diante do escabelo, ou seja, se prostra diante do trono, é isso que ele está dizendo. Seria mais fácil ele dizer se prostra diante do trono, mas menos poético. Então se prostre diante do escabelo onde ficam os seus pés, se prostra diante dele. Moisés, Arão, seus sacerdotes, entre os que lhe invocam o nome, clamavam, ele os ouvia. Ou seja, nós temos um Deus que escuta clamor. Não só ele ouvia, como ele direcionava. Ele vai lembrar da história, falava nas nuvens, versículo 7, e eles guardavam seus mandamentos. Tu lhes respondeste, ó Senhor, tu és um Deus perdoador. Exaltai, versículo 9, exaltai ao Senhor nosso Deus, prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o nosso Deus. Então o que ele está mostrando? Há um Deus grande, vamos nos prostrar diante dele. Há um Deus maravilhoso, há um Deus majestoso, vamos nos prostrar diante do Senhor. Aí nós vamos para o famosíssimo Salmo 100. Vamos tomar mais uma xícara. Cada live eu vou usando as xícaras maravilhosas que eu fui ganhando aqui, ganhei cada xícara top, amei uma mais que a outra, ó. Eu vou, cada live eu vou mostrando aqui, fazendo um adendo. Obrigado por todo o carinho, todo mundo que me presenteou, obrigado mesmo. Acabei de ganhar uma agora, chegou agora aqui, uma que tem um desenho meu também top, vou usar esses dias. Salmo capítulo 100, é um salmo conhecidíssimo, que diz como a gente tem que chegar na presença dele, como a gente tem que entrar no santuário. A Bíblia diz assim, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Ou seja, de novo, celebre e celebra com brado. Celebre e celebra com alegria. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Ele nos fez, nós somos dele. Então o que ele está falando? Quando você chegar na presença do Senhor, chega com alegria. Chega com cântico. Chega sabendo que ele é Deus, ele nos fez, nós somos dele. Ou seja, aqui ele não está falando que você não tem problemas. Ou que você nunca passar dificuldades. Ele está dizendo, independente de como você está, se apresenta a ele com júbilo e com cântico. Porque saiba, ele te fez, você é dele, ou seja, ele é Senhor. Aí ele continua dizendo assim, versículo 3. Ele nos fez, nós somos dele, ovelhas do seu pasto, rebanhos do seu pastoreio. Aí ele fala, vai entrar no templo? Entra por suas portas com ação de graças. Entra nos seus atos com hinos de louvor. Rende graças e bendiga o seu nome. Olha que maravilha. Então entra com ação de graças. Entra com ação de graças. Entra com louvor. Renda graças. Bendiga o seu nome. São várias fases. Então primeiro ação de graças, louvor. Eu rendo graças a ele.
hinos de louvor, no original também hinos de adoração. Então eu louvo e adoro, eu rendo graças, eu levanto as minhas mãos e eu agradeço ao Senhor, e eu bendigo, eu digo quem Ele é. Então ele está falando de entrar na presença dele com louvor e adoração. Com louvor e adoração. Irmão, irmã, queridos, tenham o hábito de adorar ao Senhor. A adoração não está envolvida em você saber cantar ou não saber cantar. Adore, gaste tempos em adoração, dizendo quem Ele é. Entra na presença dele com ação de graças, entra na presença dele com louvor, entra na presença dele apresentando a tua vida, mas não somente a tua petição. Apresenta a tua adoração a Ele, apresenta a tua graça a Ele, apresenta-te, se apresenta diante do Senhor. Por quê? Versículo 5, esse é um versículo talvez dos mais conhecidos, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. De geração em geração a sua fidelidade. Esse é um salmo tão lindo, tão maravilhoso, que normalmente, se eu fiz o teu casamento, você vai se lembrar que normalmente eu começo casamentos lendo esse salmo. Na verdade, muitos pastores, isso começa lá com a perrina já. Se você presta atenção nos casamentos que a gente celebra, a gente normalmente, convencionalmente, a gente lê esse salmo, porque é a maneira que a gente tem que entrar na presença dele. O casamento é entrar na presença de Deus, então normalmente a gente lê esse salmo. Repara, tá? Talvez no próximo que eu for celebrar, quando a gente voltar de quarentena, eu mude só pra você não ficar olhando, mas tô brincando. Eu leio sempre, tá? Por quê? Porque mostra como a gente vai se apresentar dele. E é de geração em geração a fidelidade dele, ou seja, os meus pais experimentaram essa fidelidade, eu vou experimentar, meus filhos vão experimentar, os filhos dos meus filhos vão experimentar. É de geração em geração a fidelidade do Senhor para conosco. A fidelidade dele para com as nossas vidas. É de geração em geração. Tudo bem? Então Salmo 100, muito conhecido. Vamos começar com o Salmo 101, que ele vai falar do rei, do modelo que é um bom rei. Então ele vai dizer assim: cantarei da tua bondade, da tua justiça, Senhor, eu cantarei. Percebe que desde o 98 ele está: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor com alegria, aí celebrai ao Senhor com júbilo. Você vê como é uma sequência de salmos que ele nos incita e nos convida a celebrar e cantar e falar em cânticos ao Senhor. Então lá de novo 101, cantarei a bondade e a justiça do Senhor, eu cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Senhor, quando o Senhor vai ter comigo? Olha que versículo forte, versículo 2. Portas adentro em minha casa, eu terei o coração sincero, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Presta atenção, deixa eu ler de novo. Portas adentro, dentro da minha casa, eu terei um coração sincero. Eu não vou colocar coisa injusta diante dos meus olhos. Para mim, essa é a definição de caráter. Caráter é o que você faz quando ninguém está olhando. Vamos de novo, para você gravar isso. Essa podia ser a frase, né, Mauro? Eu mandei uma outra, mas caráter é o que você faz quando ninguém está olhando. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele está dizendo: lá dentro da minha casa, eu não vou pôr nada impuro diante dos meus olhos e eu vou ter o coração sincero. Caráter é o que você faz quando ninguém vê. Quando ninguém está olhando, aí você prova o teu caráter. Uma coisa é quando você está em público, você levanta suas mãos, você fala rebuscadamente, tudo bem, mas isso não define o teu caráter. O que define o teu caráter é o que você faz quando ninguém está olhando, os momentos que você busca quando ninguém está olhando, os momentos que você adora quando ninguém está olhando, as coisas que você faz que ninguém vê. Isso é a raiz e a definição do teu caráter, que para mim está aqui em Salmo 101, versículo 2 e 3. Vamos ler de novo? Portas adentro em minha casa, eu terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder do que se desviam, nada disso me pegará. Caráter é o que você faz quando ninguém está olhando. Busque a Deus quando ninguém está olhando. Adore quando ninguém está olhando. Porque se você fizer coisas em secreto assim, em público Deus vai te honrar. O difícil é quando você tem que sustentar em público o que você não é em secreto. Quando você tem que sustentar diante dos homens uma farsa ou uma máscara que você não produz em secreto. Agora, se você produz em secreto algo para Deus, naturalmente em público as pessoas vão reconhecer. Naturalmente em público as pessoas vão ver como genuíno e autêntico. Então, o que você faz quando ninguém está olhando, isso é caráter. Caráter é o que eu faço quando ninguém está olhando. Já fui repetitivo demais, mas esse versículo é muito marcante, que para mim ele é a definição do caráter. Porta dentro da minha casa, não me pegará nada que marque o meu coração. Porta dentro da minha casa. Tudo bem? Olha o que ele diz ainda, ele continua dizendo, versículo 6, os meus olhos procurarão os fiéis da terra,
para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, este me servirá. Ou seja, o meu caráter vai fazer com que eu busque os retos da terra. Versículo 7, ele continua dizendo assim: não vai ficar na minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras não permanecerá diante dos meus olhos. Eu destruirei os ímpios da terra para limpar a cidade do Senhor dos que praticam iniquidade. Vamos aplicar esse princípio para a nossa própria vida? Diante de mim não vai ficar nada que seja impuro, diante de mim não vai ficar nada que profira mentira diante dos meus olhos, diante de mim não vai ter nada em oculto. Eu vou limpar a minha vida, como ele limpou a cidade, eu vou limpar a minha vida. O que eu fizer porta adentro, não tem segredo nenhum para aquilo que eu faço lá fora. Então, para mim, esse é um salmo que define o caráter, o que é ter um caráter de Deus. O que é ter um bom caráter, o que é realmente ser chamado servo, tudo bem? Não se iluda somente com o que você vê nos holofotes, nos posts, nos altares, nas lives. Busque a essência do caráter. O que eu estou dizendo? Não é todo mundo que, e a Bíblia diz isso, que diz Senhor, Senhor, que canta, que adora, que você que possivelmente tem um caráter aprovado. Essa pessoa tem que gerar algo no secreto. Então não cabe a nós julgar a ninguém, senão a nós mesmos. Então, Senhor, a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Então se examina, vê o que você está produzindo em secreto, para aí você dar frutos em público. Tudo bem? Então Salmo 101, marcante demais. Talvez você nunca tivesse visto esse salmo sob essa ótica. Então é por isso que eu trouxe essa análise para você. Salmo 102, então, já que ele está falando que ele vai limpar a cidade, ele vai mostrar agora como há arrependimento e esperança. Como há dificuldade, quando você sente a angústia sobre ti, mas se arrepende e tem esperança. Vamos ler? Olha lá, versículo 1 do Salmo 102. Ouve, Senhor, a minha súplica. A ti cheguem os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina os ouvidos no dia que eu clamar. Dá pressa em acudir-me, ou seja, ele está clamando num dia de angústia, ele está clamando num dia de dificuldade. Por quê? Porque meus dias como fumaça, versículo 3 do Salmo 102, meus dias como fumaça se desvanecem, meus ossos ardem como em fornalha. Meu coração secou, eu esqueço de comer o pão, meus ossos já se apegam à pele, estou sofrendo. Tô igual, versículo 6, tô igual o pelicano no deserto, a coruja nas ruínas. Isso ele quer dizer, tô solitário, tá? Tô sozinho. Então tô igual o pelicano no deserto. Eu não durmo, sou como um passarinho solitário nos telhados. Meus inimigos me insultam toda hora, furiosos contra mim, praguejam meu nome. Ou seja, ele tá mostrando um sentimento de luta, de solidão. Eu tô igual o pelicano no deserto. Essa expressão você nunca imaginou que você pudesse usar. Tô sozinho, tô igual o pelicano no deserto. Tô igual a coruja noturna. Tô igual a coruja da ruína. Tô igual o pássaro solitário. Os meus inimigos se levantam contra mim. Senhor, escuta o meu clamor, Pai. Escuta o meu clamor. Versículo 11. Como a sombra que declina, a sombra que vai indo embora, assim os meus dias vão. Eu vou me secando como a grama. Tô começando a secar. Mas, apesar da minha realidade, como é bom quando o Salmo, né, apresenta essas circunstâncias diferentes, essa paradoxia, essa diferença entre o clamor do desespero e o que Deus é. Mas, versículo 12, tu, porém, Senhor, permaneces para sempre. A memória do teu nome de geração em geração. Levantar-se-ás e terás piedade de Sião. É tempo de se compadeceres dela. Já é vinda a tua hora. Já é vinda a tua hora, Senhor. É tempo do Senhor se compadecer. Isso que o salmista está dizendo, Senhor. Tá osso, tá difícil. Tô igual pelicano no deserto. Tô sozinho. Ó, pensa pra você mandar pra um crush um WhatsApp desse. Querido irmão, estou igual um pelicano no deserto. Ele não vai entender nada. Ele vai ler a Bíblia e vamos ver se dá certo. Então ele está dizendo, eu estou sozinho, Senhor, mas o Senhor, porém, tu, porém, vai permanecer para sempre. O Senhor vai se compadecer de Sião. É hora do Senhor se levantar. Por quê? Porque os teus servos amam até as pedras de Sião e se condoem do seu pó. Lembra que Sião estava em ruínas durante um tempo? Os teus servos amam até as ruínas. Todas as nações, eu sei que o Senhor vai mudar esse cenário, ele está dizendo, todas as nações vão temer o nome do Senhor, todos os reis da terra vão temer a sua glória, porque o Senhor edificou a Sião, o Senhor apareceu na sua glória, atendeu a oração do desamparado. Eita glórias, olha Deus agindo na tua vida. Olha Deus agindo na nossa história. Deus atendeu a oração do desamparado. Deus atendeu a oração daquele que buscava nele, daquele que precisava que ele intervisse.
ficará isso, versículo 18, registrado para a geração futura, para um povo que ainda há de vir, eles vão louvar ao Senhor. Então ele está registrando a dificuldade, mas a intervenção de Deus, não só para o seu tempo presente, ele já está preocupado com o legado. Isso vai ficar registrado para uma geração que ainda vai existir, que nem existiu. Um dia eles vão ter acesso a isso, e eles vão ver que Deus intervém, é isso que ele está dizendo. Deus agiu, ele agiu para quê? Versículo 19 do capítulo 102, ele do seu alto santuário baixou vistas à terra, ele baixou os céus, baixa os céus e vem. Eu tenho autoridade de falar isso. Eu tô dizendo não eu, né? Eu, ser humano, nós temos autoridade para falar isso. Baixa os céus e vem, Senhor. Ele baixou os céus para nos ver, para ouvir o gemido de quem estava cativo, versículo 20, para libertar os condenados à morte. Para quê? Para que o nome do Senhor seja anunciado em Sião e o seu louvor em Jerusalém. Eita, glórias a Deus. Ele vai baixar os céus. Eu vou pregar recentemente, estou preparando uma pregação sobre isso, estou dando spoiler aqui, então ele vai baixar os céus. Quando ele baixa os céus, minha situação é transformada. Quando os céus baixam, quando o céu se une à terra, tudo é transformado por Deus. Então ele está dizendo, Senhor, versículo 27, tu, porém, és o mesmo, os teus anos jamais terão fim, os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá sua descendência. Ou seja, a gente está vivendo um momento difícil, sentindo cativeiro, sentindo angústia, mas eu sei que o Senhor é um Deus para sempre. Eu sei que o Senhor é um Deus para todo sempre. O Senhor vai cuidar de minha vida, vai cuidar de minha casa, vai cuidar de minha história, o Senhor vai cuidar de mim. Então olha que segurança que o salmista tem do poder do Senhor, do poder de Deus. Como é bom confiarmos nele, como é bom confiarmos em sua grandeza, meu irmão, minha irmã. Ele continua dizendo então, justamente por isso vamos confiar. Justamente por isso vamos depender dele. Vamos fazer, então ele já mandou a gente cantar. Lembra comigo desde o 98? Cantai. Aí a gente já foi lá a partir do 99, do 100. Celebrai. Então, cantai, celebrai. Agora ele vai dizer 103. Bendize. Então, cantai, celebrai, bendizei. Dá até uma camiseta. Cantai, celebrai, bendizei. Cantai, celebrai, bendizei. Agora, bendizei ou bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ou seja, profira bênçãos. Profira bênçãos ao Senhor. Celebre. Cante, ou seja, reconheça quem ele é. Olha como essa compilação de salmos aqui está nos incentivando a simplesmente adorá-lo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Que eu não me esqueça de tudo que o Senhor já fez, que o Senhor é. Para que você não tenha dúvida, o salmista coloca no próximo versículo 3. Ele é quem perdoa as tuas iniquidades. Ele é quem sara as tuas enfermidades. Deixa eu estender as mãos para você. Ele é quem sara as tuas enfermidades. Ele que da cova redime a tua vida e te coroa de misericórdia e graça. Então ele é quem te tira de locais de morte e te põe em locais de vida. Bendize ao Senhor, não se esqueça dos seus benefícios. Ele de bens farta a tua velhice. Quando você ficar velhinho, ele vai te fartar de bens, de modo que a tua mocidade vai se renovar. Ou seja, você vai ter uma velhice jovem, uma velhice renovada, uma velhice cheia de bens. Isso que ele está dizendo. O Senhor faz justiça e julga a causa dos oprimidos. Versículo 8, o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e benigno. Graças a Deus, versículo 10, ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui de acordo com nossas iniquidades, senão todo mundo estaria consumido, mas pelo contrário, quanto o céu está acima da terra, é grande a sua misericórdia para aqueles que o temem. Ele está tentando trazer uma figura visual. Olha para o céu, olha a distância do céu da terra e olha a grandeza. Compara com a grandeza de sua misericórdia. Mais bonito ainda o que ele vai dizer. Como o Oriente está longe do Ocidente, como o Leste está longe do Oeste, como eles estão em dois extremos, assim o Senhor vai afastar de mim minhas transgressões. Olha que lindo. Então talvez você esteja lutando numa área da tua vida, perdendo a guerra contra um pecado, contra um vício, contra um tipo de comportamento. Talvez você esteja preso a um pecado. Faça essa oração hoje. Senhor, como o Oriente está longe do Ocidente, afasta de mim minhas transgressões, me dá força para lutar, me dá força para ficar firme, me dá força para ficar forte,
Porque quem que o Senhor é para mim? Olha que lindo o versículo 13. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Então Deus se compadece de mim como um pai. Eu tenho um pai que cuida de mim, eu tenho um pai que cuida da minha causa, eu tenho um pai que cuida da minha vida. Que maravilha entender isso. Senhor, se compadece de mim, o Senhor conhece a minha estrutura. Versículo 14. O Senhor sabe que eu sou pó. O homem, os dias dele são como a grama. Nasce e desaparece. É uma graminha. Mas, versículo 17, a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade. Nós temos um Deus que dura eternamente. Nós temos um Deus que tem misericórdia eterna. Bendiga ao Senhor, versículo 20, bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executam as suas ordens e obedecem a sua palavra. Bendiga ao Senhor. Bendiga ao Senhor. Olha, primeiro, então vamos lá. Primeiro ele está dizendo, vamos bendizer todos os anjos. Tudo que está no céu. Bendiga ao Senhor os seus anjos. Depois, bendiga ao Senhor os seus exércitos. Bendiga ao Senhor os seus ministros. Ou seja, todo mundo bendiga ao Senhor. Vamos nos unir bendizendo ao Senhor por todas as suas obras. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Oh, meu Deus. Cantai, celebrai, bendizei. Dá o título de um livro, de uma camiseta. Cantai, celebrai, bendizei. O que ele está dizendo? Adore ao Senhor em todos os momentos. Ele continua mostrando como Deus é um Deus criador, como ele criou todas as coisas. E se ele criou tudo, ele sempre está no comando, ele sempre está no controle. Ele continua dizendo lá, Salmo 104, bendize a minha alma ao Senhor. Deus meu, como tu és magnificente, oh, como tu és maravilhoso, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, tu estendes o céu como uma cortina. Ele está deixando ainda o manual de adoração, sabe por quê? Você fala, o que é adorar? Como que eu vou adorar Deus? Eu não sei cantar. Mas não é cantar, é dizer o que ele é. Não o que você precisa que ele faça, é o que ele é. Então quando você não souber, abre esses salmos aqui. Entra no meu direção e fala, Senhor, eu te bendigo, Pai, como tu és magnificente, Senhor. O Senhor está sobrevestido de glória e majestade. O Senhor está coberto de luz como um manto. O Senhor estende o céu como uma cortina, Senhor. O Senhor toma as nuvens por carro. O Senhor voa nas asas do vento. Você já está adorando, tudo bem? Não precisa nem querer ser tão criativo, é só ler. Ele continua dizendo assim, versículo 4, o Senhor faz dos teus anjos ventos e aos teus ministros labaredas de fogo. Eita, oh meu Deus, já dá para dar uma rajada. Aos teus ministros faz labaredas de fogo, Senhor. Aos teus anjos como vento, cria tudo, Senhor. O Senhor lançou os fundamentos da terra, versículo 5. Foi o Senhor que criou todas as coisas, Pai. O Senhor fez tudo, o Senhor tomou o abismo por vestuário, o Senhor o cobriu, as águas ficaram acima das montanhas, ele está fazendo referência ao dilúvio, na tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão bateram em retirada, ele fez as águas sobreporem as montanhas, mas quando ele reprimiu, as águas saíram de novo, ele está mostrando a grandeza de Deus, ele controlou todas as coisas, Senhor. O Senhor agora, versículo 9, colocou divisa nas águas, de modo que elas não vão voltar a cobrir a terra. Então olha o que ele está dizendo, Senhor, quando o Senhor falou, água cobriu montanha. O Senhor deu um brado, a água saiu correndo baseado na tua voz. E agora o Senhor colocou limites. A água nunca mais vai cobrir a terra toda, porque o Senhor é Deus, o Senhor é grande, o Senhor sempre esteve no controle, é isso que ele está dizendo. O Senhor faz fazer águas vir dos vales, versículo 10, dá de beber para os animais do campo, mata a sede dos animais, lá do alto das suas moradas, versículo 13, o Senhor rege os montes, a terra se farta com as tuas obras. Ele tá, eu consigo imaginar ele lá com o iPad dele, escrevendo esse salmo ao ar livre, olhando toda a grandeza, olhando os montes, olhando os animais e falando, Senhor, como tu és grande, como tu és majestoso, eu tenho que te bendizer, Pai. O Senhor, aí ele deve olhar para o céu, versículo 19, vamos viajar um pouco. Ele olha no versículo 19, ele fala assim, Senhor, o Senhor fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso, porque naquela época não tinha relógio, então ele está falando, Senhor, a lua, o sol, até lumiares para marcar dia e noite, para marcar o tempo, para marcar as horas, isso o Senhor fez, tudo está no controle das suas mãos. Aí ele chega no ápice, ele fala, versículo 24, que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria o Senhor fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Oh meu Deus, o que pode ser a luta que eu estou atravessando quando eu começo a comparar com a grandeza do meu Deus, e a grandeza dele não está escondida. O que o salmista está nos ensinando? Quando você estiver numa fase e que você estiver pensando, Deus não fala comigo, Deus está em silêncio, eu não consigo ver Deus mais. Abre os olhos um pouco, olha na tua janela, se você não pode sair de casa nesse tempo, olha e começa a contemplar a criação de Deus.
Começa a ver como a terra é distante do céu, como a água tem limites e não invade mais a terra, como os animais recebem alimento, como a cadeia alimentar é perfeita, como o ciclo biológico das plantas, como o ciclo botânico, é perfeito, como tudo é perfeito. Você fala, meu Deus, que diversidade há nas tuas obras, versículo 24. Tu és Deus, Senhor, a terra está cheia de ti, onde eu olhar, a terra está cheia de ti, onde eu olhar eu vejo a tua mão. É isso que ele está dizendo. Aí a minha segurança é, versículo 27, todos esperam de ti, e o Senhor vai dar de comer ao seu tempo. Se o Senhor dá, eles recolhem, se abre as mãos, eles se fartam. Se o Senhor oculta o rosto, eles se perturbam, se corta a respiração, eles morrem. Ou seja, o Senhor está no controle de tudo. É isso que ele está mostrando. Versículo 30, envia o teu Espírito, eles são criados, assim o Senhor renova a face da terra. Versículo 31, a glória do Senhor seja para sempre. Seja para sempre. Que todas as obras exultem ao Senhor, porque só com o olhar dele para a terra, ele já a faz tremer. Ele toca as montanhas, elas fumegam. Olha a grandeza de Deus. Tipo, só de olhar a terra já treme. Se ele tocar na montanha, a montanha já fumega. Versículo 33, então. Olha a minha toda decisão. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Bendize, versículo 35. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Eita, meu Deus. Então, estamos lá. Cantai, celebrai, bendizei. Vamos para o próximo? Rendei graças. Vamos entender quais são os comandos que os salmos estão nos dando hoje? Então, cantai, celebrai, bendizei. Agora, rendei graças. Seja grato. Tenha gratidão no teu coração. Seja agradecido. Versículo 1 do Salmo 105. Rendei graças ao Senhor. Invocai o seu nome. Então, rendei graças e invocai. Fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai, mais uma vez. Cantai. Cantai-lhe salmos. Narrai as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo monte. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Olha o versículo 4. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Então o que ele está nos ensinando agora nesse salmo? Quem tem um coração grato, mais facilmente vai cantar, mais facilmente vai adorar, mais facilmente vai bendizer, mais facilmente vai invocar. Gratidão é louvar a Deus por aquilo que se tem. Quem nunca está feliz com aquilo que tem, olha que frase profunda. Quem nunca está feliz com aquilo que tem, nunca estará feliz com aquilo que terá. Vou te exemplificar. O cara hoje tem uma xícara branca, mas o sonho dele é ter a vermelha. E ele não vai estar feliz enquanto a vermelha não estiver na mão dele. Aí o dia que ele consegue comprar a vermelha ou ganhar a xícara vermelha, mudou de moda e agora todo mundo tem a xícara amarela. Então ele já não quer mais a vermelha, porque ele sonhava antes, já não é mais o seu sonho. E agora se ele não tiver a amarela, ele não está feliz. O dia que ele pega a amarela na mão, a azul está na moda agora. E agora ele está triste porque só tem amarelo e não tem azul. Quando ele troca, quando ele consegue pegar a azul, a vermelha voltou para a moda, mas ele já quebrou a vermelha. Ou seja, quem nunca está feliz com o que tem, nunca estará feliz com o que terá. Ter um coração grato no presente nos garante sempre ter um coração grato em qualquer circunstância. É isso que o salmista está dizendo. Renda graças ao Senhor. Busca o Senhor e busca a sua presença. É isso que você tem que fazer. Lembra das maravilhas que Ele te fez, versículo 5. Versículo 7. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão na terra. Ele se lembra perpetuamente da sua aliança. Ele se lembra perpetuamente da aliança que fez com Abraão, que confirmou com Jacó, dizendo, versículo 11, que daria a terra de Canaã. Numa época em que eles eram um povo em pequeno número, um povo peregrino na terra. Aí, para que aquela geração pudesse lembrar, o Salmo 105 inteiro agora, ele vai dedicar a contar a história de Israel, do que Deus fez. Vamos ler, vamos passar nos highlights aqui, nos principais, rapidamente, só para você entender. Histórias que a gente já leu, que a gente já estudou aqui na leitura bíblica, ele vai mencionar para que aquela geração pudesse conhecer. Então ele vai falar, quando a gente andava peregrino, a gente estava andando de nação em nação. Mesmo assim, versículo 14, o Senhor não permitiu que ninguém os oprimisse por amor deles. O Senhor disse para não tocar nos ungidos, para não maltratar os profetas. Até que chegou um tempo que veio fome sobre a terra, versículo 16. E o Senhor enviou um homem, José, vendido como escravo. Ele está contando a história, versículo 17. Colocaram José em prisões, versículo 18, apertaram seus pés, puseram ferros.
até que se cumpriu a profecia a respeito da vida de José, versículo 19. Tendo provado a palavra do Senhor. Então o rei mandou soltá-lo, colocou José em liberdade e colocou sob mordomo de tudo que possuía. Então é a história de José em quatro versículos, só para a gente entender. Versículo 22, agora ele fez sujeitar os príncipes para ensinar sabedoria. Então Israel entrou no Egito. Jacó peregrinou na terra de Cã. Deus abençoou Jacó, ele foi fecundo, se tornou forte, versículo 24. Mas, versículo 25, o coração do povo mudou e eles começaram a odiar o povo de Deus. Então, versículo 26, ele enviou Moisés. Percebe que ele está contando a história de maneira rápida, assim, é um resumo, está contando a história. Enviou Moisés, e através de Moisés ele fez sinais e maravilhas. Ele enviou Moisés e Arão e eles não foram rebeldes à sua palavra. Então ele vai começar a mencionar as pragas do Egito. Deus transformou água em sangue, versículo 29. A terra produziu rãs, versículo 30. Nuvem de moscas, 31. Chuva de pedras e fogo, versículo 32. Gafanhotos, versículo 34. Até que ele feriu de morte todos os primogênitos da terra, versículo 36. É um resumo da história que você já conhece. Versículo 37, ele fez sair o povo com prata e ouro, não via ninguém nas tribos inválidas, ou seja, Deus cuidou. O povo se alegrou quando saiu do Egito, o Egito inclusive se alegrou porque eles estavam com terror, tipo, vai embora e vão embora rápido. Ele cuidou do povo, versículo 39, ele estendeu uma nuvem que servisse de todo, um fogo para iluminar de noite, ou seja, ele cuidou do seu povo. Lembra, ele está dizendo lá no versículo 40, que o povo pediu codornizes e Deus mandou, saciou com pão do céu, abriu a rocha e da rocha veio água, porque ele lembrou da palavra que ele tinha a Abraão. Conduziu o povo com alegria no deserto, deu às nações para que guardassem as suas leis. Então ele está contando a história rapidamente num salmo, só para que todo mundo pudesse entender e está na mesma linha. Aí ele continua no Salmo 106, mostrando que na sequência dessa história, Deus teve graça, mas Israel foi ingrato. Então ele vai contar a história completa, né? Então ele continua, rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então é mais ou menos o que ele está dizendo. Eu estou dizendo, rendam graças ao Senhor, porque a misericórdia dele é para sempre, não só para vocês referenciar agora. Olha a história que Deus já tem com o nosso povo, e aí você julga se ele foi misericordioso ou não. É isso que o salmista está dizendo. Então ele está dizendo, por quê? Bem-aventurados que guardam a retidão. Lembra-te de mim, versículo 4. Segundo a tua bondade, visita-me com a tua salvação, para que eu veja a tua prosperidade e me alegre com alegria, regozije com herança. Por quê? Olha o que ele está dizendo. Nossa atual circunstância é igual dos nossos pais. Versículo 6. Nós pecamos como nossos pais. Nós cometemos iniquidade e procedemos mal. E aí ele vai dizendo que assim como o povo no Egito viveu aquele milagre, ele vai mostrar o que aconteceu também no Egito de iniquidade. Então ele vai continuar lá, versículo 7. Nossos pais no Egito não atentaram para as maravilhas, não se lembraram da multidão de misericórdias, foram rebeldes junto ao Mar Vermelho. Então tudo que ele contou de história, agora ele está contando o lado ruim da história. Foram rebeldes junto ao Mar Vermelho, o Senhor repreendeu o Mar Vermelho e o mar secou. Mesmo assim, versículo 13, se esqueceram das suas obras, não guardaram seus desígnios, tentaram Deus na solidão. Então ele vai contando, versículo 16, tiveram inveja de Moisés, a terra se abriu e tragou Datã e Abirão, a gente lembra dessa história. Em Horebe fizeram um bezerro de ouro, versículo 19, trocaram a glória de Deus pela imagem de um novilho que come erva, versículo 21, se esqueceram de Deus, Deus teria exterminado eles, versículo 23, se Moisés não tivesse clamado. Então ele está contando a história, mais um salmo que ele está contando a história. O povo se perdeu. Essas ações, versículo 29, provocaram a ira, até que se levantou Finéias, que executou o juízo e acabou com a peste. Lembra do Finéias? Que era o filho do Eleazar, da linhagem sacerdotal, que pegou a lança e traspassou a barriga do cara que estava pegando a mulher do outro povo dentro da tenda. Lembra dessa história? Depois você lê lá. Depois, nas águas de Meribá, mais uma vez, eles indignaram, fizeram Moisés pecar. Águas de Meribá é quando Moisés bate na rocha para que a água venha. Estou lendo o versículo 32. Se mesclaram com nações, aprenderam as obras das nações, versículo 35. Ou seja, só fizeram besteira. Muitas vezes, porém, versículo 43, o Senhor os libertou, mas eles o provocaram com seus conselhos, e por sua iniquidade foram abatidos. Olhou-os o Senhor, contudo, quando estavam angustiados, e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles da sua aliança, e se compadeceu segundo a multidão de suas misericórdias. Então ele está mostrando, nós temos uma história que prova que Deus é misericordioso. Na tua vida mesmo,
Se não fosse a misericórdia de Deus, a gente já teria sido consumido. A Bíblia diz isso também em Salmos. Então, na nossa vida mesmo, se não fosse a misericórdia dele, isso que ele está mostrando. Então, versículo 48. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Todo o povo diga amém. Aleluia. Começamos o Salmo 107, que começa o último livro, a última divisão de livros dentro de Salmos. Agora o livro 5, que vai do Salmo 107 ao Salmo 150. Hoje é o dia inteiro, a leitura inteira, ele nos chamando para louvá-lo. Mais uma vez ele diz, rendei graças ao Senhor porque ele é bom. Rendei graças ao Senhor porque a sua misericórdia dura para sempre. Percebe como hoje o bloco inteiro, por coincidências de Deus, é só dizer o que ele é. Pouco ele está clamando da intervenção. A gente já leu nos outros dias, até quando o Senhor, isso, clamando para eles. Agora ele está falando, renda graça ao Senhor, povo. A misericórdia dele dura para sempre. Porque ele nos resgatou da mão do inimigo. Versículo 2. Ele nos congregou entre as terras. Nós andamos errantes no deserto, por ermos caminhos, famintos, sedentos, versículo 5. Na angústia, nossos pais clamaram ao Senhor e ele os livrou das tribulações, versículo 6. Versículo 7, nos conduziu, no passado pelo caminho direito, para que fossem a cidade em que habitassem. Então rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens, porque ele dessedentou, olha que termo lindo, ele tirou a sede da alma que estava com sede, da alma sequiosa, fartou de bens a alma faminta. Os que se assentaram nas trevas, na sombra das mortes, presos em aflições, por terem se rebelado contra Deus, por terem desprezado o conselho do Altíssimo, caíram e não houve quem os socorresse. Mas, versículo 13, na sua angústia clamaram ao Senhor, e ele os livrou das tribulações. Como é bom ter um Deus que livra na hora do clamor e da angústia, isso que ele está mostrando. Versículo 15, então, rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Rendam graças ao Senhor pela sua bondade. Versículo 21, rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. E a gente tem que aprender nesses salmos, renda graça porque ele é maravilhoso. Versículo 29, ele fez cessar a tormenta, as ondas se acalmaram. Ele está mostrando quando os marinheiros estavam no meio de uma tempestade. Depois você lê lá os outros versículos, os marinheiros numa tempestade, quase morrendo, clamaram ao Senhor. Versículo 28, na sua angústia clamaram ao Senhor, ele os livrou das tribulações, fez cessar a tormenta, as ondas acalmaram. Exaltem-no, versículo 32, na assembleia do povo, glorifiquem no conselho dos anciãos, exalte, é isso que ele está dizendo. Versículo 41, ele levanta da opressão o necessitado para um alto retiro e lhe prospera. Os retos veem isso e se alegram. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Ou seja, quem é sábio, presta atenção para essas coisas, porque Deus é um Deus misericordioso. Como é bom termos um Deus de amor, um Deus de misericórdia. E aí você vê comigo que algumas pessoas têm um discurso dizendo, não, o Antigo Testamento é lei, é peso, e o Novo Testamento é a graça e é o amor, devemos nos focar no Novo Testamento. Quem está falando isso está falando a maior groselha que pode pensar, está falando uma besteira. Talvez quem está falando isso nunca mergulhou no Antigo Testamento para lê-lo com calma, está falando modinha, tá falando bobeira para ser legal ainda, está falando uma heresia. Porque se isso não é amor, se isso não é misericórdia, o que vai ser amor e misericórdia, meus irmãos? Ele está mostrando quanto que o povo pipocava, tropeçava e Deus ainda atendia o clamor. Então o amor na Bíblia não está no Novo Testamento ou no Antigo Testamento. O amor é a palavra de Deus. O verbo que se fez carne é o amor. Então a palavra toda de Deus mostra o amor de Deus para conosco. E no amor também tem correção. Quando a gente vê o povo sendo corrigido, isso é amor. Porque quem não ama, despreza, não precisa corrigir. Deixa crescer do jeito que crescer. Não, mas quem ama de verdade, corrige. Então a Bíblia também é amor. Quero só fazer esse adendo aqui, tá? Porque o Salmo 108 começa mostrando o Deus que concede vitória. Que ama e não só ama, concede vitória. Firme está o meu coração. Firme, eu estou firme, Deus. Eu te cantarei louvores. Olha que versículo poético, o salmista ele capricha. Desperta saltério, saltério é o conjunto de salmos. Desperta saltério e harpa, eu vou acordar a alva. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou acordar o dia. O dia eu vou acordar, eu vou iniciar o dia. Ou seja, desperta porque eu vou dar bom dia antes do dia começar. É isso que ele está falando. Eu vou despertar a alva.
Em outras palavras, eu vou acordar de madrugada e o dia vai começar pelo meu despertar, com saltério e com harpa. Versículo 3, render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima do céu se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Então, de novo, eu estou dizendo simplesmente o que ele é. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra esplenda a tua glória, salva com a tua destra, responde-nos. Versículo 12, presta-nos auxílios na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele calca os pés dos nossos adversários. Em Deus. Então hoje nós estamos tendo uma aula de adoração, do que é bendizer, do que é cantar, do que é render graças, do que é adorar o Senhor. É isso que o salmista está se reservando a dizer. Ele no Salmo 109 vai começar de Deus, não se cala. Aí ele começa a clamar, levanta contra os inimigos, Pai. Deus, não te cales, versículo 1 do Salmo 109. Contra mim se levantaram lábios maldosos, palavras odiosas me cercam. Em paga do meu amor me hostilizam. Eu, porém, oro. Acabou, né? Essa também dá uma camiseta. Eu, porém, oro. É isso que eu faço. Os meus inimigos estão me odiando, estão falando difamações contra mim. Eu, porém, oro. O que eu vou fazer é orar. Aí ele vai passar o salmo falando como que ele está sendo atacado, mas a confiança dele é Deus. Me pagaram o bem com o mal, o amor com o ódio. Tá difícil para mim, Deus. Tá? E o que eu te peço é, Pai, se levanta. Ele pede o que Deus faça, o que é o desejo da alma dele. Senhor, que os dias do ímpio sejam poucos, versículo 8. Que outro tome a sua função. Que os seus filhos fiquem órfãos, que a sua esposa fique viúva. Ele tá vomitando o nervoso que ele tá contra os caras, tá? Tá fervendo o radiador de salmista aqui. De tudo que tem lance mão, que lance mão usurário do fruto do seu trabalho, ou seja, que esbulhe nos estranhos, que ele seja roubado, Senhor. Versículo 12, que ninguém tenha misericórdia dele, que não haja quem se compadeça dos seus órfãos. Olha como ele tá fervendo, é o salmista que tá pedindo. Não quer dizer que Deus vai fazer, tá? Mas ele põe aí para você entender que na luta, às vezes você também ferve, você também fica nervoso. Porque, versículo 16, ele não se lembrou de usar misericórdia, mas perseguiu o aflito e o necessitado. Também o quebrantado de coração o entregou à morte. Senhor, ele amou a maldição, que a maldição o apanhe. Ele não quis a bênção, que a bênção fuja dele. Ele se vestiu de maldição. Mas, Senhor, versículo 27, age por mim, por amor do teu nome. Eu estou aflito e necessitado. Eu estou ferido no coração. Então, os textos que nós acabamos de ler é o texto de alguém que está ferido. Que está ferido. Ele está ferido, está falando, Senhor, faz a tua justiça. Mas olha o que ele diz assim, versículo 26. Senhor, socorre-me. Socorre-me, Deus meu. Salva-me segundo a tua misericórdia. Para que saibam que isso vem das tuas mãos. Amaldiçoem eles. Eles podem amaldiçoar, mas tu abençoa. Sejam confundidos os que contra mim se levantam. Como se de vergonha e se envolvam na sua própria confusão. Muitas graças eu vou te dar, Senhor. Eu vou te louvar no meio da multidão, porque ele se põe à direita do pobre, para livrar os que julgam a sua alma. Ele está pedindo que Deus intervenha e haja, pedindo que Deus haja, mas o mais importante é que a questão dele é, Senhor, eu oro, eu porém oro. Age de acordo com o que o Senhor quiser fazer. Eles buscaram maldição, que eles sejam amaldiçoados. Eles fugiram da bênção, que a bênção fuja deles também. É o pedido dele. É uma oração sincera do salmista. Ele está orando contra os inimigos. É claro que eu já te disse, a gente já falou esses dias, que naquela época ele está falando de inimigos físicos mesmo. Hoje, nossos inimigos, eu espero que não seja físico. Você não vai fazer essa oração para alguém. Senhor, faz isso com a minha sogra, faz isso com o meu cunhado. Não. Você vai orar contra a nossa carne, nossa luta não é contra a carne e o sangue. Tudo bem? Salmo 110, versículo 1. O penúltimo salmo de hoje, ele vai mostrar o reino e o sacerdócio. Mas aí, no reino e sacerdócio tem uma revelação. Vamos ler lá? Disse o Senhor meu Deus, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então quem é aquele que senta à direita, à destra de Deus? Vamos começar a entender? O Senhor vai enviar de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina sobre os teus inimigos. Esse é um salmo messiânico. Esse é um salmo que faz referência a Jesus Cristo. Então senta à minha direita e eu vou enviar de Sião um cetro que vai trazer domínio. Este que virá de Sião apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder com ornamentos. O Senhor jurou, não se arrependerá, versículo 4. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.
Então tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não a ordem de Arão. Por quê? A ordem de Melquisedeque é a ordem raiz de sacerdócio, porque é o primeiro sacerdote que Abraão dá o dízimo e honra, lembra? Então tu és sacerdote não de acordo com Arão, tu és sacerdote de acordo com a raiz, ou seja, você é o sacerdote dos sacerdotes, da ordem de Melquisedeque. Quem é esse? Ele está falando do próprio Jesus Cristo. Ele, versículo 6, julga as nações. Ele julga as nações. Versículo 7, de caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Ou seja, o inimigo vem para contra ele, ele passa de cabeça erguida. Há um rei que vai governar, há um rei que vem da ordem sacerdotal raiz. Aí por último nós entramos no Salmo 111, último salmo da leitura de hoje, quando nós vemos as obras, a magnificência e a grandeza das obras do Senhor. Aleluia! De todo o coração, mais uma vez, renderei graças ao Senhor. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos que nelas se comprazem. Olha o versículo 3. Em suas obras a glória e majestade, a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. É o Senhor. Enviou, versículo 9... Vamos ler o versículo 6. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe herança das nações. Ou seja, Deus é grande. Ele vai manifestar o poder da sua obra. A gente está percorrendo todos esses salmos hoje para entender a grandeza de Deus e quanto que o nosso papel é simplesmente adorá-lo. Aí ele diz assim, estáveis são ele para todo sempre. Deus vai estabelecer o seu povo. Olha o versículo 9 e 10, que importante. Enviou o seu povo à redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Aí olha o versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eita, a gente vai ver muito isso em Provérbios, mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Sábio é aquele que teme ao Senhor. Sábio é aquele que respeita a presença do Senhor. Sábio é aquele que caminha em sua presença. Esse sim é sábio. Esse sim caminha em sabedoria, esse sim permanece com louvor para sempre. Aleluia! Cantar, celebrar, bendizer, render graças. Esse é o nosso desafio hoje. Cantai, celebrai, bendizer. Cantar, celebrar e bendizer. Que hoje seja um dia de adoração. Que o teu fim de semana seja cheio de adoração na presença e na glória de Deus. Que o teu fim de semana seja cheio de reconhecimento de quem Ele é para você, independente de tudo que você viva ou passa. Há um Deus que nós temos que render graças a Ele. E lembre-se daquilo que nós lemos. O que você faz em secreto, isso revela o teu caráter. Caráter é o que você faz em secreto. E se em secreto você tem gratidão, se em secreto você celebra, se em secreto você adora, Deus vai sempre se manifestar sobre a tua vida. Amém? Vamos para um fim de semana abençoado. Não tem live amanhã, porque amanhã é dia de culto nas igrejas. Se você é daqui de Brasília, eu quero te fazer 2 convites. Primeiro, para a mulherada no Instagram do Bola de Neve BSB. Hoje, que horas, pastora Mila? Acho que 5 da tarde, se eu não me engano. 5 da tarde hoje, lá no Instagram, Bola de Neve BSB, tem uma partilha de mulheres. A mulherada vai ser ministrada, vai receber ministração da parte de Deus. Então hoje, 5 da tarde. Amanhã, 10 horas da manhã, tem drive culto aqui em Brasília. O que é o drive culto? A gente vai para a porta da igreja, é muito louco. Fica na calçada ali. A gente adora da calçada e os carros ficam estacionados num bolsão de estacionamento ali que fica na frente. E eles ficam adorando. É muito legal. Eu vou transmitir essa live de drive culto amanhã, 10 da manhã. Então não tem 11 horas da manhã a live da Bíblia, mas às 10 horas da manhã... Lá na porta da igreja, se você não é de Brasília, você vai poder assistir aqui no meu Instagram, PR Felipe Parente, você vai assistir ao vivo o Drive Culto. Então te convido amanhã para estar aqui, tudo bem? 18 horas tem culto no Bola de Neve BSB online, tudo isso amanhã. Se você faz parte da tua igreja, frequenta online o culto da tua igreja amanhã. Se você não tem igreja, quero te convidar às 10 horas da manhã ou 18 horas para assistir os cultos online, tudo bem? Que Deus te abençoe. Um fim de semana muito abençoado, que a glória do Espírito Santo venha sobre ti, celebre, adore, bendiga o Senhor. Então cantai, celebrai e bendizei. Deus te abençoe, um fim de semana abençoado, até segunda-feira, 11 horas da manhã, ou então, amanhã 10 horas, assiste o Drive Culto. Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus. Um abraço para vocês.